tem muito fio aqui. Agora, sinceramente, tudo isso para botar esse vestido? Camila Morgado e Zé Wilker. Já tá pronto agora. Tô. Você sabe que nós esperamos aqui ansiosamente pela sua chegada. Pessoal, desculpa, mas a gente não pode mais confiar no sistema aéreo do nosso país, então eu fiquei um tempão presa no Rio de Janeiro, peço desculpa a todos Isso, vocês. bota a culpa mesmo, porque o Zé Wilker veio no mesmo voo. É verdade! Não, eu vou explicar que a gente teve que esperar um pouco, porque realmente o voo da Camila, a parte do avião que a Camila veio, atrasou um pouco, né? Mas a gente ficou de papo aqui com o Bial, com essa plateia super simpática. E, finalmente, com vocês, Tô tremenda. Olha que Zé vestido Wilker lindo. e Camila Morgado. Nós resolvemos aqui em petit comité, Zé Wilker, Bial e eu, de que hoje só você vai falar. Como foi a sua infância? Começar do berço. Mas aí, assim, cada um faz uma pergunta também? O Zé vai fazer uma pergunta. Você disserta longamente Isso é uma boa sobre sua ideia. vida. Bial, faz uma pergunta para Camila. E a sua adolescência? Só perguntas curtas e objetivas. Eu, quando o Zé falou, vamos lá no Jô Soares, eu pensei assim, acho melhor eu não ir, porque eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Que você ia atrasar? Que vocês iam pegar no meu pé. Não, jamais, é impossível fazer isso com um pé tão bonitinho que você tem. É verdade, eu tenho um pé maravilhoso. Agora, Zé Wilker, uma pergunta para nossa Camila. E como é que foi a sua meia-idade? Só aí nós já temos pano para manga desde do berço, né? Olha, eu gostei do seu sapato hoje, caprichou, hein? Sempre, é irritante. É irritante, é verdade, é irritante. Ainda bem que eu E dei são meu sempre... paletó só em homenagem a ele. O problema é que são sempre novos, né? O Mané Nem Kinderé vamos fala, lavar. é impressionante. Mas é porque o Mané Kinderé tem um só. É verdade. Então ele está sempre usado, que fica mais charmoso até. É. Ele tem 430 agora, né? E olha os óculos, que irritante. Já Pois viu? é, eu soube de um segredo, que você ainda traz os óculos pra ele, não é verdade? Não, nem tanto. Não é isso não. verdade. É só aconselho. Como é que é a história? Vamos falar um pouco de um assunto menos interessante, que é a peça. Porque, claro que a biografia da Camila é muito mais fascinante. Mas, enfim, pronto, está falado. Então, quer dizer... Zé, Palácio do Fim. O título... Por que a peça? Onde é que você encontrou essa peça? Olha, essa peça eu encontrei por acaso em Nova York, um ator amigo meu, bem medíocre ele, me você já convidou... está falando que ele é americano? Ele é americano. Então... Ele me convidou para vê-lo no teatro. Vai me ver hoje no teatro, cara, eu estou numa peça. Eu tive muito cuidado em dizer sim, dizer não, mas acabei indo, porque ele é medíocre, mas é muito legal, muito boa gente. Esse é o mal de alguns atores, eles são medíocres, mas são muito boa gente. Que aí te envolvem em coisas Claro, aí terríveis. você vai, você de repente está 5 horas de uma peça chata, mas o cara é teu amigo, você fica lá. E eu fui ver a peça, fui na estreia dele.
E à medida que a peça ia rolando, eu fui ficando absolutamente fascinado com o que eu estava vendo. Fascinado. Assim, com a beleza, com a poesia do texto, com a habilidade com que a Judith Thompson, a autora, conta uma terrível história que é a da guerra no Iraque, por pessoas que estiveram lá e que estão lá e que olharam aquela guerra de longe. Ao final... Desculpa, você queria interromper, mas já interrompendo. E o seu amigo medíocre, saiu-se bem da peça? Ele saiu-se mediocremente. Mas não atrapalhou, pelo menos. Não, não, o texto é tão bom. Alguns textos são tão bons que a gente não consegue estragá-los. A gente tenta, mas eles resistem. Mas ao final aconteceu uma coisa muito interessante. A plateia inteira permaneceu em silêncio. E eu comecei a aplaudir. E o rapaz do meu lado falou assim, não se aplaude um sacrifício. E eu fiquei um pouco assustado e entendi depois por quê. A peça conta a crueldade da guerra no Iraque para uma plateia que fazia parte daquele grupo de pessoas cruéis, ou seja, dos Estados Unidos. Aquela plateia sentia na pele o que era contado no palco, porque dizia respeito a um primo dele, a uma pessoa que ele conheceu ao lado, a uma pessoa que estava lá ainda no Iraque. Então, para eles era um baque muito forte. Mas como é que combinava de ninguém aplaudir? Porque eles achavam que Mas falavam antes isso? Não, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Eu insisti no aplauso e algumas pessoas me acompanharam. Mas o não aplaudir não era só de combinação, era pelo fato de que a peça tocou mesmo em alguma corda nos caras, em algum canto do coração deles ou da cabeça deles, que os deixou absolutamente petrificados, assim, assustados. Quando você pergunta, mas será que eu fui capaz de fazer isso? Eu sou responsável por isso? Fui eu o autor disso? É terrível para você, de repente, se manifestar com um aplauso quando você é o culpado, quando você é o responsável. E era esse o sentimento que eles tinham lá. A mim me interessou e me encantou, primeiro, a poesia com que ela trata o assunto. Um assunto terrível, sim, mas com uma fé monumental no ser humano, com uma fé sem tamanho na nossa capacidade de redenção, ou de ser solidário, e assim por diante. Segundo, eu achei que a peça tinha muito que ver conosco aqui. Ainda que ela falasse do Iraque, de uma guerra no Iraque, de uma guerra injusta, etc., eu achei que era muito próxima de nós aqui no Brasil. Porque a gente aqui, com muita frequência, se esconde para não ver, e a tortura é uma realidade entre nós, a violência nas relações entre pessoas é uma realidade entre nós, o enganar um ao outro é uma realidade entre nós, a corrupção é uma realidade, e assim, N questões que aparentemente estão longe de nós, estão muito próximas. Posso acrescentar uma coisa? Porque Não, chegou atrasada, cala a boca. O Zé está falando que é uma realidade muito próxima. Teve um dia que a gente fez o espetáculo para estudantes de escola pública. Aí os primeiros ônibus chegaram e a gente ficou aguardando o terceiro ônibus. Esse terceiro ônibus não chegava, até que a gente descobriu que tinha um tiroteio na comunidade deles. Eu pensei nisso, eu digo, tem uma semelhança com toda essa batalha que aconteceu na Rocinha, milagrosamente sem tiros. Não acho que isso vai resolver o problema das drogas, seria ingênuo achar isso, mas eu vi essa semelhança do tiro, da violência. E você sabe que o meu personagem, eles tiveram muita identificação com o meu personagem. Qual é o seu personagem? Eu faço a Lindy England. Que é aquela da tortura? A ver, não viu essa... Eu vi esse espetáculo. E eles tiveram muita identificação pelo jeito que a Lindy se coloca, pela forma como ela coloca. Não, é aquela que torturou, que botou uma coleira? Essa mesmo. A gente tem uma foto dela aqui, vamos mostrar? Olha só. Essa. E ela estava grávida nessa época. Eu faço a peça, ela grávida de 9 meses. Ela teve bebê em 2004. Em outubro de 2004, o bebê nasceu. E ela puxando um prisioneiro... Iraquiano, Pela coleira. Pela coleira. Eu sei que essa foto teve uma repercussão incrível, né? Mesmo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi aquela coisa da guerra com respeito ao ser humano, né? Tortura. Depois começaram a criar um eufemismo, o que é tortura, o que não é. Aqui eu acho que não há dúvida. O que mais que ela fez, essa senhora?
Olha, ela fez a pirâmide humana, né, que ela fala até com muito orgulho na peça, que ela sempre teve interesse por coreografia, portanto, quando ela viu aqueles homens pelados, não passou outra coisa pela cabeça dela, a não ser fazer aquela pirâmide Bom, humana. essa eu não conheço, mas tem a foto. É essa, é. Eu não acredito nisso. E ela Tem sorrindo. várias fotos, Jo, ela sempre apontando para a genitália masculina com cigarro na boca. Nesse grupo, essas pessoas que foram julgadas, foram 6, e tinham Vou tirar outras dele. meninas. E tem umas fotos que me deixam muito chocada, que são as pessoas dentro daqueles... o defunto, quando coloca dentro de um saco plástico, né? E as pessoas abrindo assim, fazendo um sinal de joia para a pessoa morta. Agora, o que é Essas interessante no texto da Thompson é que ela conta essa crueldade realizada pela Lynne England, mas, ao mesmo tempo, é capaz de ser solidária com ela, de entendê-la. A pessoa que teve a origem que ela teve, a pessoa que viveu no país em que viveu a Lynne, que vive a England, que promove a violência, o desrespeito, é uma pessoa que tem que ser compreendida não só como uma criminosa, pura e simplesmente, mas como um ser humano que foi... Aí então o Hitler também tem que ser compreendido, pensa. Não, Pegou nesse uma caso... barra, foi ferido na guerra de 14, passou fome. Eu acho que essa desumanidade é difícil de você Não, eu também concordo, compreender. mas eu acho também que a Lindy é fruto do sistema que ela vive. Eu também acho isso. Que ela quando eu li a peça, o que mais me interessou nesse personagem, e que depois ele me mostrou em meio da Judith Thompson, que é a autora, que o que impressionou ela também, que ela achava que a Lindy também era vítima do sistema. Mas quando eu li, eu falei, essa menina é inocente ou ela é culpada? Porque o que me parece, uma jovem que vai para a guerra do Iraque aos 21 anos, não que isso justifique alguma coisa, eu acho que não, mas ela não tem moral. Ela não teve tempo, eu acho, de construir alguma moral que seja válida, que tenha... que respeite o outro. Você não vê isso no texto dela. Ao mesmo tempo que ela fala que ela se apaixonou pelo Charlie, ela consegue falar coisas absurdas. Charlie é o pai da criança que ela está esperando, de quem ela está grávida. Ela foi condenada há quanto tempo? 3 anos. Não, 4. Já estão discutindo se é 3. Nem leram a peça direito. Porque eles queriam, assim, o que eu li que eles queriam que fosse 4, mas acabou que eu acho que ficou 3. Ela saiu antes, mas ela foi condenada a 4 anos. E o Sabe, Charlie a 10. O que eu acho extraordinário é o seguinte: o mesmo país que entra numa guerra dessa, por causa do Bush, que queria invadir alguma coisa, né? Então, Afeganistão ou Iraque tem armas de destruição em massa que não tinha. O mesmo país que tem o Bush com seus seguidores, tem toda uma população que foi contra essa guerra. Inclusive, artistas, intelectuais, Gore Vidal fez campanha contra. Quer dizer, e esse pode se chamar de paradoxo, mas enfim, que eu acho fantástico, que é o mesmo país que faz, é o mesmo país que critica isso tudo. É um país de paradoxos, Jô, porque desde dezembro de 41, que eles não têm um só dia sem guerra. Eles estão em guerra desde que Pearl Harbor foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial pelo Japão. De lá para cá, todos os dias são dias de guerra para eles. Eu vou ter que desmentir você e dizer o seguinte, que eles estão em guerra desde antes da Guerra de Secessão. Sim. Eles estão ou em guerra com o México, ou em guerra com alguém, ou em Cuba, declaram guerra à Espanha. Eles não têm um dia sem guerra. E promovendo a guerra, tem uma frase do William Hearst, que manda um fotógrafo, um ilustrador, aliás, para cobrir a guerra em Cuba, e o cara chega lá e manda um telegrama. Aqui não tem guerra. E ele responde o seguinte: faz os desenhos que eu providencio a guerra. É verídico. Então, isso... Aliás, o Gore Vidal, num livro que é Inventando uma Nação, ele fala que depois que houve o 9/11, que perguntaram a um historiador, ele não dá o nome, e agora, o que os Estados Unidos devem fazer? Aí esse historiador respondeu: tem que imediatamente invadir o Canadá.
Aí o cara falou, mas por que o Canadá? Ele falou, e por que o Afeganistão? Se é para invadir, invade pelo menos um país que está mais próximo. Então, essa coisa da guerra é muito visceral, né? Eu quero dizer que nesse país que está em guerra, para mim desde 41, para essa geração, o que acontece? Onde é que o cara se forma? Se forma nesse ambiente, onde, de repente, vamos invadir um país para evitar que a tortura exista. E prendemos as pessoas e torturamos em Guantánamo. Porque aí é outro lugar. Mas se eu torturar é bom, mas se eles torturarem está errado. Seja dois pesos e duas medidas, uma medida doida. É nessa sociedade que essa moça existe, que essa moça nasce, que essa moça é formada. Então isso deixa para mim, para minha cabeça, um sentimento de tentar entender a moça, porque a sociedade eu já sei como é que ela é. Agora, que tipo de resposta, que tipo de eco, que tipo de dor é plantada nela, que de repente faz fazer achando normal. Vou lá, ponho esses caras amontoados, vou lá, arrasto o cara por uma coleira, vou lá e mato, porque eu mato essa gente, porque essa gente é inimiga da pátria. E o que eu faço é um trabalho em defesa da liberdade. Vou lá e dou um teco na cabeça pela liberdade. É assim que eu quero entendê-la. Não, tudo bem. E também eu acho graça porque ela é fisicamente muito frágil, né? Mas segurando uma bazuca já dá um outro peso. Eu queria pedir uma interferência do Bial em relação a essa postura dos Estados Unidos, que é tão dividida, porque é um povo guerreiro, ao mesmo tempo um povo iluminado, né? Que tem o maior número de patentes, de criação, de invenção e tal. Como é que você acha que se convence um povo a invadir um país que não teve nada com o assunto? Bom, acho que, se a gente for absolutamente rigoroso, a invasão do Afeganistão se justificava pela presença dos talibãs e da ligação do Bin Laden, que anunciava que iria fazer isso, e havia sentido, digamos assim, se é que há sentido numa guerra, numa invasão. Agora, o Iraque é que foi, evidentemente, passou por cima da ONU, mas contou com preciosos aliados, né? Tony Blair, da Inglaterra, os franceses, enfim. Berlusconi. Hã? Grande Berlusconi. Berlusconi, o falecido, né? Digamos assim. Mas eu acho que o anti-americanismo é uma doença infantil, assim. Eu acho que a gente tem que reconhecer a grande importância dos Estados Unidos na história da humanidade. Quer dizer, o que esses caras fizeram com um país que é mais jovem que o Brasil, quer dizer... A independência não, é mais um pouco... Mas, enfim, mudou o mundo. Quer dizer, nós hoje temos 7 bilhões de pessoas no mundo porque a experiência da sociedade americana, a experiência desse país, dessa nação, é absolutamente extraordinária. Agora, eu acho que, como domesticamente, são uma grande, pujante democracia. Mas, como todo império, é tirânico, como comportamento imperial. Muito bem, é isso. E tem uma coisa também, que tudo que eles conseguiram foi na base da luta. A violência como solução, né? É o que o Clint Eastwood explora em todos os filmes dele. Essa alma americana que vê a violência como uma solução. Né? Bom, eu vou chamar aqui a nossa vinheta, porque a Camila precisa de mais uma hora para trocar de roupa e se maquiar. E eu volto com Camila Wilker. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado Camila Morgado e Zé Wilker. A gente está falando dessa peça que eu já vi que é um espetáculo, deve ser fascinante, né? De você não conseguir desgrudar. E tem o Antônio Petrin, que faz que papel, Antônio Petrin? O David Kelly é um médico inglês, quer dizer, escocês, que contribuiu para que a ideia de que haviam armas de destruição em massa no Iraque existisse. E depois ele, arrependido, volta atrás, ele denuncia essa armação e até hoje não se sabe se ele foi suicidado ou se ele de fato se suicidou. Tem a possibilidade dele ter sido suicidado. Suicidado. Camila Morgado, tá bonita essa foto, Camila. Gostou? Gostei mesmo. E a nossa queridíssima Vera Holtz. A Vera faz o que no espetáculo?
A Vera é uma iraquiana, chamada Nerhas, que foi torturada, grávida, diante dos 2 filhos que foram torturados e assassinados diante dela. Ela parece regime leve, de né? Saddam, no E ela regime de Saddam sobreviveu. Ela sobreviveu, Mas- mas ela morreu logo depois na Primeira Guerra do Iraque, sob bombardeio. Ô, Alex, abre aqui pra mim que eu acho que tem um pôster da peça aqui. Tem? Você abre pra mim? Vira. Aí. Ele é japonês. Agora tá perfeito. Ok? Arigato. Pode dobrar, guardar pra mim. E vamos aproveitar e ver umas fotos da peça que tem aí. Vamos lá. Gravidinha, olha lá. 9 meses. Esse negócio de ator é uma coisa impressionante. Porque você assumiu a cara dela também. Você sabe, para mim foi muito difícil, Jô, porque Vai virando pra gente. quando eu li, ela Ah, Vera. Fala que virou. Fala. eu quando li, eu achava a Ingrid um monstro. As atitudes dela são realmente pavorosas e para um ator é difícil, né? Você não julgar, você interpretar sem julgamento. Até passar por essa etapa leva um tempo, né? Tem mais fotos? Olha que coisa impressionante. Vamos mais? Ali, quem é aquela mãozinha que apareceu ali? Eu acho que é a minha. É a sua mesmo? Volta uma, por favor. É a minha. Ah, claro. Aí ela está contando o momento dela lembrando, né, com o Charlie. O Charlie é o pai da criança? É um homem bonito, assim, os moldes da beleza para ela. E ela fala que homens como Charlie nunca olhariam para ela na cidade dela. Então, portanto, ela não poderia perder essa oportunidade. Agora, diz que a plateia, às vezes, tem momentos que a plateia até ri com o teu personagem. Por exemplo, porque quando ela fala... Chega um momento que ela está lendo as coisas na internet, do que falam sobre ela, e aí, de repente, ela fala, devem ser liberais para escrever esse tipo de comentário, covardes, estão dizendo isso porque eu nunca vi um iraquiano sendo degolado. Se estivesse na minha frente, eu só ia dizer uma coisa, eu não sou feia. A plateia ri, porque ela fala, meu Deus, não é possível que essa menina vai falar isso agora. Então, por exemplo, quando ela fala... A ideia de fazer a pirâmide humana foi toda minha. Na verdade, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, porque eu sempre tive interesse por coreografia. Aí você fala, meu Deus, a menina realmente não Que tem... idade ela tem na peça? Aí ela tá com 20... Ela foi pra guerra com 21, ela deve estar com 22, 21, 22. E foi a primeira, porque tem um negócio que a pessoa faz os giros, né? Fez um giro no Vietnã, fez 2 giros. Tem gente que ia fazer 3 vezes, né? Ia e voltava 3. Ela é a primeira ida dela? Parece que sim, né? Eles foram direto para Abu Ghraib, ficaram lá, né? E aí ela foi recrutada... Tem aquele negócio de 1 round, 2 rounds. Ela foi direto. Ela foi direto. Porque logo que pintou a guerra no Iraque, ou no Afeganistão, os recrutadores saíram em campo, até porque havia uma certa resistência da juventude em ir para a guerra. Então os recrutadores foram em campo, saíram tentando convencer, convocando pessoas, e porque ela foi chamada. O serviço militar não é obrigatório, né? Não. Quer dizer, vai quem quer. E aí? Ela, quando o recrutador apareceu, ela de imediato encantou-se pela figura do cara, segundo ela, um Tom Hanks, e durante um período razoavelmente longo, ela ficou baseada nos Estados Unidos. E de lá, eles foram direto para o Iraque. Abu Ghraib. Abu Ghraib. Eu fico pensando, quer dizer, nos horrores de qualquer guerra, e também o que eu acho admirável é a capacidade de criticar essa violência. Né? Quer dizer, como o Bial disse, eu acho que é a maior prova de democracia que existe, mesmo quando é fora, há uma tendência a não poupar nenhuma violência para expandir um império, né? Como todo império, né? Não, mas o que o Wilker falou sobre a plateia de teatro, eu acho que é algo difícil para os brasileiros entenderem, porque a gente nunca não tem essa vivência. Mas o fato que um país em guerra, o seu filho vai à escola ao lado do filho do soldado que está lá para morrer por você. Fica uma divisão, um negócio muito grave mesmo, crítico.
Não me surpreendeu ali a plateia não aplaudir. Porque é tudo muito delicado. Você ir contra a guerra, você pode estar demonizando... Mas você sabe que a plateia lá no Rio... Outro dia eu conversei com umas pessoas que foram assistir e elas me falaram, nossa, para mim o pior momento é quando a peça acaba, que a gente não sabe direito se aplaude ou não, porque muita gente acha que fica em dúvida mesmo. Mas para mim o pior é ver vocês vindo para falar com a gente depois que a gente trocou de roupa, porque a peça, assim, a gente fica tão angustiado pelo tema, que é um tema árido, e aí de repente vem 3 atores, eu, Vera e Antônio Petrin, nós somos pessoas felizes, a gente sai já na animação, e as pessoas veem aquilo e levam um choque e falam, como assim? Eu acabei de assistir, estou super angustiado, vocês agora chegam desse jeito. Mas agora tem que ter... Atuação, né? Não, e todo ator é criança, né? Quer dizer, a gente está lá porque está brincando de fazer alguma coisa. Então isso deve ser um choque para quando vocês entram, eu tenho um amigo que falou, eu não acredito que eu queria te dar um abraço, você estava feliz da vida, e aí? Mas então... isso que eu acho que é interessante nesse espetáculo. A gente está falando do que tem por trás da peça, do que tem por trás, digamos, da guerra do Iraque, da crueldade, da violência, etc. Mas o que a gente vê no palco do Teatro Poeira no Rio são 3 grandes atores, um ator e 2 atrizes, realizando um trabalho de interpretação singular, muito diferente, muito novo, muito especial, e isso que me parece interessante, isso que me parece convidativo para o espectador. Isso tudo é culpa dele. Não, eu ia falar também com uma direção, que eu não vi o espetáculo, mas que eu assino embaixo, claro. Hoje existe uma espécie de, digamos, o pessoal se apossou do teatro, mas de um jeito do teatro. Eu quero confessar que eu gosto muito de banquinho e violão. Eu acho genial o banquinho e violão, mas de vez em quando eu acho que é interessante ver uma sinfônica. Eu não queria abrir mão de ouvir, sabe, os violinos, os sopros, sabe, eu queria também ter isso. E acho que o Palácio do Fim dá essa chance para o espectador de conferir uma orquestra sinfônica tocando uma bela música. Isso me parece atraente. Do paralelo. Agora, Camila, me conta uma coisa, por que você tem essa extrema dificuldade de entrar no foco de luz? Eu já olhei não direto. Foi ele, não foi ele. Já olhei direto para ele. Não, isso foi meu amigo Kinderé que me conversou. Foi ele. Também o foco é uma coisa desse tamanho. É que o Maneco recortou muito a luz também. Eu acho que a gente estreou... culpa dele, claro que é culpa dele. É claro que é culpa dele. Mas porque assim, a gente estreou também muito rápido, sabe, Ju? Eu acho que... Quanto tempo teve a gente de ensaio? A gente ensaiou 35 dias. Eu acho que eu até um pouquinho menos. Não, mas 35 dias, 40 dias já seria o ideal, 40, 45. Aí, de repente, a luz entrou. Esses 2 malucos aqui... A luz entrou, você que não entrou na luz. E aí? Então, eu usei, o Maneco sempre falava, Camila, vai pra luz. Eu falava, mas eu não tô. Eles falavam, não sei o que é. Vou te confessar, eu tenho a mesma dificuldade. Você tem? Eu acho que a luz tem que me achar, não eu achar a luz. Você tá certo. Não tá? É verdade, é isso aí. Mas acontece, Jô, que lá a gente escolheu tratar o refletor como uma câmera de cinema. Só que o refletor, coitado, ele é fixo. A gente é que se move, portanto, a gente tem que achá-lo. Quer dizer, ele não consegue andar. Ele fica e a gente não pode achar refletor assim, que vai atrás da pessoa. Sim, mas também, aí eu vou ter que pagar mais um cara para mexer. Não, minha produção não tem condições. Tem um automático também, tem que... Mas aí é caro fica também. muito caro, né? E às vezes não funciona, o cara vai para um lado, a luz vai para o outro. Mas enfim. Mas isso aí já foi superado. Já foi superado. E eu estou aqui falando da Luz Maneco, mas a Luz Maneco é elogiadíssima, porque realmente é um trabalho claro, muito, né? É um iluminador extraordinário e que eu adoro trabalhar com ele, porque além de tudo a gente se também tem uma coisa, sabe? O ator, a gente se agarra, né, nas coisas. De repente eu estou ensaiando sem luz. Já sabia todo o meu posicionamento, toda a minha partitura física. De repente entra a luz. Mudou todo o trabalho, eu falava, Zé, mas aqui eu faço isso. Aí o Zé, na calma dele, falava, tudo bem, faça ali, onde tem a luz. Eu ficava pra morrer, eu falava, mas eu estava aqui. Ele falava, tudo bem. Tem uma cena, é maravilhoso, porque tem uma cena que o Zé me pediu assim, Camila, eu quero que nesse momento você descrevendo a cena dela com o Charlie, porque inclusive na internet parece que tem cenas dos 2 fazendo sexo. Então ela fala com muito... Dos 2 quem? Você e o Wilker? Não, a Lindy e o Deixa Charlie. claro isso.
Fala. E aí o Zé, na hora que ela começa a falar o Charlie, o Zé chegou pra mim e falou assim, Camila, eu queria que essa cena fosse bem vulgar. Aí eu falei, meu Deus, como assim, bem vulgar? Ele falou, sabe um filme pornô? Eu quero uma coisa vulgar. Isso com uma barriga de 9 meses, com coturno, né? Toda vestida a caráter. E aí sabe quando confunde a cabeça daquela coisa na televisão que faz tsh? Eu fiquei assim um tempo. Aí ele chegou pra mim, eu falei, mas eu tava imaginando assim, uma menina assim, estudante, contando, bem adolescente, né? O caso dela com o Charlie. Ele falou, aham, só que vulgar. Então ele é essa pessoa. Quando a luz entrou, eu falava, mas eu fazia ali. Ele falou, ok, continue fazendo, só muda o lugar. Continue. Já balança tudo. Mas tem essa cena de sexo no original, na peça original, Zé? Tem. Tem? Na verdade, a peça original... Camila ficou interessadíssima. Que menina mais sapeca. O que é, Jô? Você pega um texto e você lê o texto com um olho teu, né? Com um olho particular. Não tem nenhuma indicação de rubrica na peça, quer dizer, agora sentou, agora levantou. Tem nenhuma, nada. Fica a cargo do diretor, né? Ela monta o texto assim, são 3 monólogos. Eu me encarreguei de fazer dos 3, 16. Eu fui dividindo e intercalando um no outro, misturando. Você fez uma adaptação? Adaptação, porque eu achei que cabia. E muitas vezes uma frase do texto dela me despertava uma ideia, um sentimento. E eu apostava naquilo. Da mesma forma que muita coisa que está no espetáculo surgiu a partir dos atores. Tem um momento que eu acho que é belíssimo, que a Vera achou que se ela fosse tentar fazer com o vigor que a cena exigia, ela ia perder a voz, ela fisicamente não ia aguentar, e ela resolveu colocar toda a energia dela numa mão que sobra do corpo aqui. É lindo. E o que eu fiz? Eu iluminei só a mão, ela fica no escuro. Mas que maldade, para ela acertar a mão na luz, como é que faz? Não, a luz acerta na mão dela. Ela está sentadinha e ela só movimenta a mão e a luz está na mão dela o tempo todo. Porque eu achei que já que ela queria a mão, então daria destaque à mão. Isso é uma marca de cinema. Né? Agora, eu acho que você tem a vantagem de ser diretor, autor, né, de teatro e ator. Então eu acho que deve ser um prazer trabalhar com você dirigindo, deve ser realmente uma maravilha. E com essa menina aqui que eu vi ali, você ficou transformada. Que bom, né? Olha, não sei, eu não conseguiria ver mais ninguém fazendo esse papel, com essa coisa ao mesmo tempo de menina, que é Chuck, o boneco assassino. É isso mesmo, ele é Chuck, é isso mesmo. É um terror. Bom, eu conversei aqui com Camila, também amei, isso para repetir a frase, parafraseando meu amigo Bial. Conversei com Camila Morgado e Zé Wilker com uma interferência sempre bem-vinda do Pedro Bial. Muito obrigado. A peça Palácio do Fim está no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, de quinta a sábado, às 21 horas e domingo, às 19 horas. Eu vou chamar, a gente está terminando o papo, mas quando vocês sentarem lá, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Ok, obrigado, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos chegando ao final do programa e eu queria fazer mais uma pergunta ao casal, Camila e Zé Wilker, que é o seguinte: o título Palácio do Fim, por quê? O Palácio do Fim é um palácio no Iraque onde a tortura é realizada. Ele foi construído há, sei lá, 1000 anos, 1000 e tantos anos, era o Palácio das Flores. Com o Saddam no poder, o palácio passou a ser um centro de tortura. E em 3 andares a tortura se dá leve, média e forte. A forte é fatal. Eu presumo que a primeira também não seja lá essas coisas, né? A primeira são unhas removidas e coisas desse tipo. Unhas removidas na primeira parte, coisas desse tipo, leve. Sem anestesia, naturalmente, né? É bom não fazer
manicure nesse palácio.